Você já parou para pensar como Deus pode usar uma pessoa cheia de falhas? Davi foi pastor de ovelhas, guerreiro, rei e um homem profundamente marcado pela presença de Deus, mas também cometeu erros graves. Tomou decisões terríveis e enfrentou consequências dolorosas. Mesmo assim, a Bíblia apresenta Davi como um homem segundo o coração de Deus. Mas por quê? Será que Davi nunca pecou? Será que ele nunca caiu? Não. Davi caiu, e caiu profundamente. Mas existe uma grande diferença entre alguém que cai e alguém que decide permanecer no chão. Hoje vamos conhecer a história de Davi e entender uma das maiores lições da sua vida. Deus não procura pessoas perfeitas, mas corações que reconhecem seus erros, se arrependem e voltam para Ele. Davi era apenas um pastor. Antes de ser rei, Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas. Enquanto seus irmãos estavam envolvidos em outras atividades, Davi cuidava do rebanho de seu pai. Aos olhos dos homens, ele não parecia ser alguém importante. Mas Deus estava olhando para Davi. Quando o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé para ungir o futuro rei de Israel, Samuel viu os irmãos de Davi e pensou que um deles seria o escolhido. Mas Deus disse: "O homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração." E Davi foi escolhido. Isso nos ensina algo importante. As pessoas podem olhar para sua aparência, sua posição ou seu passado. Deus olha para o coração. Talvez ninguém acreditasse que aquele jovem pastor poderia se tornar rei. Mas Deus já tinha um propósito para sua vida. Davi e Golias. Um dos momentos mais conhecidos da história de Davi aconteceu quando Israel enfrentava os filisteus. Do lado inimigo estava Golias, um guerreiro enorme e experiente. Durante dias, Golias desafiava o exército de Israel. Ele dizia, em outras palavras: "Escolha-me um homem para lutar comigo." Mas ninguém tinha coragem. Então Davi chegou ao acampamento. Ele ouviu Golias insultando o povo de Deus e ficou indignado. Davi não olhou para o tamanho de Golias. Ele olhou para o tamanho do Deus que servia. Enquanto todos enxergavam um gigante, Davi enxergava um inimigo que estava desafiando o Deus de Israel. Ele pegou sua funda, colocou uma pedra e enfrentou Golias. A pedra atingiu o gigante na testa. Golias caiu. E Davi venceu. Mas a grande lição não é sobre a força de Davi. É sobre sua confiança em Deus. Quando Deus está conosco, o tamanho do problema não determina o resultado. Davi se torna rei. Depois de muitas lutas, perseguições e dificuldades, Davi finalmente se tornou rei de Israel. Mas sua caminhada não foi fácil. Ele foi perseguido por Saul. Precisou fugir. Passou por momentos de medo. Teve que enfrentar inimigos. Mesmo assim, Deus continuou conduzindo sua vida. Davi poderia ter desistido. Poderia ter abandonado tudo. Mas continuou confiando no Senhor. E chegou o momento em que aquilo que Deus havia prometido começou a se cumprir. Davi se tornou rei. Mas Davi também caiu. E aqui chegamos a uma das partes mais sérias da história. A Bíblia não esconde os erros de Davi. Em determinado momento, Davi viu Batseba, mulher de Urias. Ele desejou aquela mulher e tomou uma decisão errada. Depois tentou esconder o pecado. E quando percebeu que não conseguiria esconder a situação, Davi tomou uma decisão ainda pior. Ele providenciou a morte de Urias no campo de batalha. Davi, que havia enfrentado Golias, agora estava sendo derrotado por seus próprios desejos. Isso é muito sério.
Porque às vezes pensamos que nossos maiores inimigos estão fora de nós. Mas muitas vezes precisamos lutar contra aquilo que existe dentro do nosso próprio coração. Davi venceu um gigante do lado de fora, mas quase foi destruído pelo pecado que permitiu crescer dentro dele. Deus confronta Davi. Mas Deus não abandonou Davi. O Senhor enviou o profeta Natã para confrontá-lo. Natã contou uma história sobre um homem rico que possuía muitas ovelhas, mas tomou a única cordeirinha de um homem pobre. Davi ficou indignado. E então Natã declarou: "Você é esse homem?" Davi percebeu que não poderia mais esconder seu pecado. E então ele reconheceu sua culpa diante de Deus. Esse momento mostra algo poderoso. Deus confronta aqueles que ama. Às vezes queremos ouvir somente palavras agradáveis. Mas existem momentos em que precisamos ouvir a verdade. Precisamos ser confrontados. Precisamos reconhecer: eu errei. Eu pequei. Eu preciso mudar. O arrependimento de Davi. Davi não tentou justificar seu pecado. Ele não colocou a culpa em outra pessoa. Ele reconheceu sua condição diante de Deus. No Salmo 51, vemos o coração de um homem quebrantado. Davi pede: "Cria em mim, ó Deus, um coração puro." Observe que ele não está simplesmente pedindo para escapar das consequências. Ele está pedindo transformação. Ele queria um coração novo. Isso é arrependimento verdadeiro. Arrependimento não é simplesmente dizer desculpa. Arrependimento é reconhecer o pecado e desejar abandonar aquele caminho. Davi sofreu as consequências. O fato de Deus perdoar Davi não significou que todas as consequências desapareceriam. Davi enfrentou consequências dolorosas por causa de suas escolhas. Sua própria família foi marcada por conflitos. Seu reino passou por momentos difíceis. Isso nos ensina uma verdade que muitas pessoas esquecem. Deus pode perdoar o pecado, mas nossas escolhas ainda podem produzir consequências. Por isso, não devemos brincar com o pecado. Não devemos pensar: depois eu peço perdão. Não sabemos quais consequências nossas decisões podem trazer. O pecado promete prazer momentâneo, mas pode produzir sofrimento durante muito tempo. Davi não era perfeito. Davi não foi perfeito. Ele mentiu. Ele pecou. Ele tomou decisões erradas. Ele teve momentos de medo. Ele enfrentou grandes crises. Mas havia algo diferente em Davi. Quando Deus mostrava seu erro, Davi reconhecia. Quando pecava, voltava para Deus. Quando era corrigido, precisava aprender. Por isso, a história de Davi não é a história de um homem perfeito. É a história de um homem que aprendeu a depender de Deus. O que a história de Davi ensina para nós? A primeira lição é: não subestime aquilo que Deus pode fazer através de você. Davi começou cuidando de ovelhas. Mas Deus o preparou para algo muito maior. A segunda lição: não confie demais em sua própria força. Davi venceu Golias, mas depois caiu diante de uma tentação. Grandes vitórias não significam que podemos deixar de vigiar. A terceira lição: não tente esconder seus erros de Deus. Deus conhece o coração. Podemos esconder das pessoas, mas não podemos esconder de Deus. A quarta lição: o verdadeiro arrependimento começa quando paramos de justificar nossos erros. Davi reconheceu sua culpa. E a quinta lição: depois de uma queda, não permaneça no chão. Se você pecou, volte para Deus. Se você se afastou, volte. Se você errou, reconheça. Se você está perdido, peça direção.
Uma mensagem para você. Talvez você esteja vivendo hoje algo parecido com Davi. Talvez você tenha cometido erros. Talvez exista algo no seu passado que você gostaria de apagar. Talvez você tenha se afastado de Deus. Mas lembre-se, seu erro não precisa ser o capítulo final da sua história. Davi caiu, mas se levantou. Davi pecou, mas se arrependeu. Davi chorou, mas continuou buscando a Deus. E sua história ficou registrada nas Escrituras para ensinar gerações. Não use a misericórdia de Deus como desculpa para continuar pecando. Mas também não pense que sua queda significa que Deus não pode mais trabalhar em sua vida. Volte para Deus. Confesse seus pecados. Abandone aquilo que está afastando você do Senhor. Busque novamente a presença de Deus. Porque o mesmo Deus que viu Davi no campo cuidando das ovelhas também viu seu coração quando ninguém mais estava olhando. A história de Davi nos mostra que Deus não procura uma aparência perfeita. Deus olha para o coração. Davi enfrentou gigantes. Davi enfrentou inimigos. Davi enfrentou perseguições. Mas sua maior batalha muitas vezes aconteceu dentro dele mesmo. E talvez essa seja também a nossa batalha. Não é apenas lutar contra os problemas que estão do lado de fora. É lutar contra o orgulho, contra a mentira, contra a imoralidade, contra a inveja, contra o desejo de fazer aquilo que sabemos que é errado. Precisamos aprender com Davi. Quando Deus nos corrigir, devemos ouvir. Quando pecarmos, devemos nos arrepender. Quando cairmos, devemos buscar forças para levantar. E acima de tudo, nunca devemos abandonar Deus. Que a oração de Davi também seja a nossa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Amém.